Dois livros que mudou minha vida para sempre. Eu posso dizer que minha vida foi transformada. Por que que eu não fiquei com medo do coronavírus, da panicodemia? Por que que eu não parei minha vida, parei de fazer minhas coisas, parei de viver, parei de observar as belezas da vida, do mundo, as belezas que Deus criou? Por causa desses dois livros que eu li. Foram mais também, né? Que tem O Poder do Subconsciente, livro também que mudou minha vida para sempre. Venho mais uma vez aqui falar o poder da leitura, como isso pode transformar vidas, como isso pode transformar o mundo. Eu comecei a ler quando era muito criança, quando eu aprendi a ler lá na roça, lá no meio do mato, no meio da floresta amazônica. Eu comecei a ler, eu tinha sede de leitura, sede de conhecimento, e não tinha nada, tinha apenas o rádio. Rádio Nacional da Amazônia, através daquele veículo de comunicação, programa da tia Leninha, eu tirei muitas lições, aprendi muita coisa, porque as oportunidades estão aí. As pessoas que se recusam a ver, porque o foco delas está em outra coisa, está no que a mídia fala, nos seus próprios paradigmas. Então, eu tinha sede de conhecimento, mas como não tinha nada para ler, toda vez que o meu pai comprava um remédio novo, aquilo para mim era muito interessante, era muito estimulante, porque eu ia ler aquela bula várias e várias vezes. Os livros que eu tinha, já tinha lido milhares, dezenas de vezes, né? Então, tudo embalagem de açúcar. Não tinha tantas embalagens assim, era o que eu lia aquilo. Eu lia todas aquelas embalagens, tudo que eu via. Tudo que eu via eu ia lendo, né? Então, esses dois livros que eu vou trazer aqui hoje mudou minha vida para sempre. O primeiro é Quando Você Vai Parar de Se Preocupar e Começar a Viver. Esse livro foi muito importante para mim, porque até uns 2 anos atrás, quando eu não tinha conhecido esse livro, minha vida era de preocupação. O que isso significa? Se preocupar é se ocupar do que está por vir ou do que possa vir, do que possa acontecer, né? Então, esse livro mudou minha vida para sempre. Uma história que está nesse livro, esse livro é contando histórias de vida, né? Duas histórias que marcou minha vida, que mudou minha vida. Uma foi no campo da medicina, que eu parei, joguei meus remédios fora e parei de ir em postinho, em hospital. Nunca mais eu pisei em hospital, eu tomava 6 remédios de pressão por dia, joguei todos fora, né? Tem uma história nesse livro que conta que o cara estava desenganado já para morrer. E ele pediu para sair do hospital e foi viver a vida. Isso está lá no livro que ele não morreu e ainda ficou curado, né? Ele foi aproveitar a vida, ver as belezas da vida, né? Outra história também foi do que o soldado estava na guerra e aí ele teve certeza que aquele dia teve uma crise de pânico, as bombas caindo em cima da trincheira, tinha o frio e a fome. Ele teve certeza que ele ia morrer naquela noite. Então ele pensou o seguinte, já que ele estava morto mesmo, ele ia dormir, apenas dormir. Ele só queria um pouco de descanso, ele ia dormir despreocupadamente, deixar essas bombas cair na cabeça dele. Então a crise de pânico passou, que ele estava tremendo de pânico, né? A crise de pânico passou e ele dormiu como um bebê naquela noite, com todas as bombas caindo, com frio, com a fome. Ele dormiu despreocupadamente. Essa história está no livro do Quando Você Vai Parar de Se Preocupar e Começar a Viver. Então, naquela noite, aquele soldado resolveu viver aquele momento que ele tinha, aproveitar o que ele tinha naquele momento, né? Que era o céu, as estrelas, um momento de sossego, de sono. Ele tinha uma noite de sono, né? Então, ele vivenciou aquela noite de sono. E ele, no outro dia, ele acordou e viu que estava vivo, né? Então, a partir dali, ele não tinha morrido, porque a mão de Deus tinha salvado ele. A partir dali, ele parou de se preocupar, né? Então, são dezenas de histórias assim que tem nesse livro. Quando você vai parar de se preocupar e se começar a viver. Antes de eu terminar de ler o livro,
Todas as minhas preocupações já estavam sanadas e eu passei a viver o momento, a aproveitar o presente. Outro livro também que mudou minha vida para sempre também nessa pegada é O Poder do Agora. Esse livro é brilhante. Se não for o melhor livro que já inventaram, que já escreveram, eu creio que é um dos melhores que eu já li, porque esse livro é muito poderoso, tem o poder de mudar muitas vidas, né? Eu, recentemente, tenho uma pessoa viciada em doença hipocondríaco, né? Que todos os dias estava falando, mais tantos infectados da panicodemia, mais tanto. E aí um dia ele chegou, estava sentado aqui na frente de casa e começou a falar. E eu observei que tinha uma lua muito bonita no céu. Enquanto a pessoa estava falando de panicodemia, tantos, e colocando o pânico em mim, eu estava observando a lua, como, que momento maravilhoso. E eu estava agradecendo a Deus, obrigado, meu Deus, por esse momento aqui, pelo Senhor permitir que eu estou aqui neste momento, tendo a oportunidade de ver essa lua, de ver o meu filho, meu marido, minha casa, minha rua, né? Então eu estava vivenciando o momento, não se preocupando com o que há de vir, com o que pode vir, né? Então, é mais ou menos isso que eu tenho a dizer hoje. Viva o momento, aproveita seus filhos enquanto é pequeno, né? Porque muitas pessoas não aproveitam a companhia dos seus filhos, depois que eles crescem, sai correndo atrás, né? Fica pressionando os filhos, vocês não me dão atenção, mas e você deu atenção para eles quando eles mais precisavam, né? Aproveite o momento agora, observe o seu quintal, se tem uma árvore, se tem um pássaro cantando, né? Observe as belezas da natureza, simplesmente observe, viva o momento, sinta a vida. Isso é maravilhoso. O tempo que nós temos aqui nessa terra é uma fração de segundo. Com a idade que a terra tem, para Deus isso aqui é uma fração de segundo, é como se fosse uma formiguinha. Quando se vê, já passou. É como a juventude. Eu pensava que eu não ia envelhecer, né? Eu pensava que eu não ia chegar à meia-idade. Eu acho que todos os jovens pensam, né? E velhice é para os outros, né? É como a juventude. Quando você vê, já passou a adolescência, a infância. E mesmo assim, é a nossa permanência aqui nessa terra. Que oportunidade maravilhosa, gente. Não desperdiçam com pânico. Não desperdice tanto tempo na frente da televisão, vendo essas novelas, esses BBBs aí da vida, né? Então é esse o recado de hoje.